Olá, meu nome é Elaine, eu faço parte da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou estudante de Engenharia de Materiais e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre os materiais carbonosos. Vou apresentar sobre as suas estruturas, as suas propriedades e as suas aplicações. Eu estarei fazendo uma breve introdução, falarei sobre a alotropia do carbono, as propriedades do carbono, as aplicações do carbono, vou trazer uma consideração final e no fim da apresentação estarei passando os agradecimentos. Vamos para a nossa introdução. Afinal, o que são os materiais carbonosos? Os materiais carbonosos eles são uma classe diversificada de materiais que compreende diferentes formas alotrópicas do carbono. Cada um possui a sua propriedade, a sua estrutura e a sua aplicação única. E o que se refere à alotropia? Ela é a capacidade desse elemento de formar várias estruturas cristalinas ou moleculares com propriedades distintas. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre a alotropia do carbono. A gente pode concluir, diante daquilo que eu falei na introdução, que o material é um material muito versátil, o carbono. E isso se justifica devido à sua capacidade de existir em diferentes formas alotrópicas. E como eu disse inicialmente, uma forma alotrópica se refere a diferentes formas estruturais que o mesmo elemento químico pode assumir devido à sua variação de organização dos átomos. E a gente tem o carbono se apresentando de várias formas alotrópicas. E as mais conhecidas são diamante, grafeno, grafite, o nanotubo de carbono, o fullereno. Agora que a gente já sabe quais são as formas alotrópicas do carbono mais conhecidas, nós vamos falar resumidamente um pouquinho mais sobre cada uma delas. E a primeira é o diamante. Como a gente pode ver na imagem, essa é a estrutura do diamante. E o diamante ele é composto por carbono puro, formado sob extrema pressão e calor nas profundezas da Terra. Ele é um sólido rígido, transparente e ele é um isolante elétrico. E sobre a sua hibridização, ele possui a hibridização sp3. Bom, o grafite, agora vamos apresentar sobre ele. Ele possui essa estrutura que está representada no slide. Como podemos ver, é uma estrutura em camadas, onde os átomos de carbono eles estão formando redes hexagonais planas que se empilham umas sobre as outras. Ele é conhecido pela sua lubricidade e pela sua condutividade elétrica, e a respeito da sua hibridização, ele possui hibridização sp2. Lembrando que a hibridização ela se trata da combinação dos orbitais, e ela nos ajuda a entender como os átomos estão organizados espacialmente na molécula. Bom, vamos falar agora sobre o grafeno. O grafeno, ele possui uma estrutura única, uma única camada de carbono que está organizada em uma estrutura hexagonal. E por conta disso, ele possui excelentes propriedades, como resistência, flexibilidade, condutividade e leveza. E sua hibridização é sp2. O nanotubo de carbono, agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele possui uma estrutura composta por folhas de grafenos enroladas em cilindros, por isso a sua estrutura é dessa maneira que está na foto. E por conta dessa folha enrolada, isso influencia diretamente nas suas propriedades eletrônicas, que ele pode ser metálico ou semicondutor, possuindo uma hibridização sp2. Para finalizar, vamos falar sobre o fullereno. Ele possui uma estrutura molecular única e fechada, diferente um pouco dos outros, e é composta por átomos de carbono unidos por ligações simples e dupla, formando pentágonos e hexágonos. Apresenta propriedades condutoras ou semicondutoras e a sua hibridização é sp2. Bom, vamos agora falar sobre as propriedades desses materiais. Bom, devido a toda essa versatilidade do carbono que a gente já viu, os materiais carbonosos eles possuem uma ampla variedade de propriedades químicas, físicas, e nós vamos destacar algumas delas aqui. A primeira delas é a condutividade elétrica e térmica. Bom, formas como o grafeno e o grafite têm alta condutividade elétrica, enquanto o diamante ele é um excelente condutor térmico. Outra característica que pode se destacar é a dureza. O diamante, por exemplo, é o material natural mais duro conhecido, enquanto o grafite, devido à sua estrutura em camadas, é macio e ele é escorregadio. Outras características ou propriedades que se destacam dos materiais carbonosos é, por exemplo, a estabilidade química e a flexibilidade estrutural. Bom, falando sobre a estabilidade química dele, os materiais, a gente pode observar que esses materiais carbonosos, eles são quimicamente inertes e resistentes a alta temperatura. Isso torna eles ideais para aplicações em ambientes extremos, por exemplo. Falando da flexibilidade estrutural deles, as formas alotrópicas permitem o carbono ter uma forma estrutural desde rígida, como o diamante, até flexíveis, como os nanotubos de carbono, ampliando sua aplicação em tecnologia e ciência. Vamos falar sobre as aplicações desses materiais. A gente encontra esses materiais aplicados na eletrônica avançada. O grafite e o grafeno, por exemplo, podem ser encontrados e usados em componentes eletrônicos por conta da sua alta condutividade elétrica. A aplicação na área de catálise, materiais como carbono ativado eles podem atuar como suporte para catalisadores em processos industriais. A gente tem a aplicação na área de proteção térmica, onde esses materiais eles são usados para revestimento de proteção térmica para foguetes e naves espaciais, e isso é por conta da sua resistência a temperaturas extremamente altas. Na saúde e medicina, a gente encontra o grafeno e o nanotubo de carbono usados na nanomedicina, especialmente para a entrega de medicamentos e biosensores. Isso é possível graças à sua biocompatibilidade e às suas características estruturais. No meio ambiente, a gente pode encontrar filtros de carbono ativado. Eles são utilizados para a purificação de água e ar por conta da sua alta capacidade de absorção. E eles removem contaminantes e impurezas. Por último, nós temos a aplicação desses materiais como materiais avançados. Por exemplo, o grafeno, que é
é um material que se destaca muito por conta das suas propriedades assim, excelentes, como alta condutividade elétrica, resistência mecânica e flexibilidade. E as suas aplicações são diversas. E por conta dele se destacar muito, a gente vai fazer no próximo slide, trazendo um destaque para ele e falando sobre as suas aplicações. Vamos agora falar sobre as aplicações do grafeno. O grafeno, como eu disse anteriormente, é um material que possui bastante destaque devido às suas propriedades. Então ele pode ser amplamente utilizado em diversas áreas por conta da sua alta capacidade. Bom, vou citar aqui alguns exemplos de aplicação de estudos ou até de materiais que já existem em diversas áreas. A primeira área de aplicação é para turbinar a internet. O grafeno também pode ser usado em baterias de celular, em embalagens de alimentos, em camisinhas, para isolar tumores, na saúde dos dentes, na transmissão FM, para dessalinizar a água, acelerar chips, sequenciar DNA. Vamos para as considerações finais diante de tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Bom, os materiais carbonosos, eles têm revolucionado a ciência dos materiais e a nanotecnologia. Lembrando que a nanotecnologia é o estudo e a manipulação de materiais em escala nanométrica. E nós temos o grafeno, o fullereno, o nanotubo de carbono com a sua estrutura em escala nanométrica. Então, os materiais carbonosos têm revolucionado tanto a ciência dos materiais quanto a nanotecnologia. E isso é resultado de quê? Das suas propriedades únicas, incluindo alta resistência, leveza, condutividade térmica e elétrica, como a gente mencionou ao longo da apresentação. E essas características têm impulsionado inovações em diversas áreas, possibilitando aplicações excepcionais que nunca foram vistas antes. Com o avanço contínuo da pesquisa e da aplicação desses materiais, o que se espera é que novas possibilidades surjam, expandindo ainda mais o seu impacto em diferentes setores e promovendo um futuro ainda mais sustentável e inovador.